Ela chegou desacreditada, jurada estéril, mas em 3 dias fez o impossível diante do sheik. Se você gosta de histórias como essa, não deixe de se inscrever neste canal. Postamos todos os dias continuando. No coração financeiro de Lisboa, onde arranha-céus cortam o céu cinzento e o barulho incessante sufoca qualquer tentativa de silêncio, vivia um homem solitário. Mateus Álvares, 38 anos, dono da Álvares Empreendimentos, império construído com sangue, suor e algumas decisões que preferira esquecer. Do alto de sua cobertura na Avenida da Liberdade, ele observava a cidade que conquistara como quem contempla um território inimigo. Os vidros, blindados e o sistema de segurança de última geração não eram apenas para proteção física. Eram muralhas entre ele e o mundo que decidira manter a distância. Havia algo de feroz na forma como Mateus conduzia os negócios. Impiedoso nas negociações, implacável com concorrentes, exigente ao extremo com seus funcionários. O Lobo chamavam-no nos bastidores do mercado financeiro. Não era um apelido afetuoso, era um aviso. Poucos sabiam sobre sua vida pessoal, exceto que fora casado uma vez brevemente com a filha de um político influente, união que terminou em escândalo e processos judiciais abafados a peso de ouro. Desde então, relacionamentos para Mateus resumiam-se a acordos temporários com mulheres que entendiam as regras. Nada de envolvimento, nada de perguntas sobre o passado, nada de expectativas de futuro. À noite, quando os escritórios esvaziavam e restava apenas o zumbido dos servidores e o piscar das luzes da cidade, ele permanecia. O trabalho era seu único companheiro confiável. Até aquela quarta-feira de março, quando a chuva castigava Lisboa com a fúria típica das tempestades de verão. Mateus deixou o prédio da empresa mais tarde que o habitual. Recusou o motorista. Preferia dirigir o próprio carro em noites assim. O trânsito era caótico. As ruas alagadas transformavam a cidade em rios temporários, carregando lixo, esperanças e histórias para os bueiros entupidos da metrópole. Na Avenida da Índia, seu Audi desviou de um pequeno Honda que derrapava à frente, desgovernado pela água. Por instinto, ele virou o volante bruscamente, evitando a colisão, mas perdendo momentaneamente o controlo. Quando finalmente conseguiu parar no acostamento, viu pelo retrovisor o Honda rodopiar e colidir contra a mureta de proteção. A razão fria, aquela que o guiara por anos, ordenou que seguisse adiante. Não era problema seu. O seguro cobriria. Alguém pararia. Era apenas mais um acidente em uma cidade repleta deles. Mas algo, talvez o último resquício de humanidade que ainda resistia em algum canto de sua alma endurecida, fez com que ele ligasse o pisca-alerta e retornasse sob a chuva impiedosa. O Honda tinha apenas uma ocupante. Jovem, talvez 20 e poucos anos, cabelos negros e cacheados emoldurando um rosto de traços marcantes. Sangrava na testa. Semiconsciente, murmurava palavras desconexas. Mateus chamou a emergência, mas o atendente informou que as ambulâncias estavam sobrecarregadas devido à tempestade. Pode levar mais de 1 hora para uma equipa chegar aí, senhor. Merda, pensou ele. Verificou os sinais vitais da jovem como aprendera nas aulas obrigatórias de primeiros socorros para executivos da empresa. Pulso fraco, mas regular. A ferida na testa não parecia profunda, mas ela estava visivelmente em estado de choque. Ele a retirou cuidadosamente do carro e a carregou até o Audi. Verificou a bolsa dela em busca de documentos. Helena Campos, 24 anos. Endereço: Amadora, Periferia Sul. Estudante de enfermagem na Universidade de Lisboa, segundo a carteirinha universitária. Sem contactos de emergência visíveis. O hospital mais próximo ficava a pelo menos 30 minutos naquele trânsito caótico. Sua cobertura, entretanto, estava a menos de 10 minutos dali. A decisão, puramente prática, foi tomada em segundos. Levaria a garota para o apartamento, estancaria o sangramento e, se necessário, chamaria seu médico particular. No elevador privativo que conduzia diretamente à cobertura, Helena recobrou parcialmente a consciência. Ao perceber que estava nos braços de um desconhecido, debateu-se confusa. Fique calma, disse ele com a voz controlada que usava em negociações difíceis.
Você sofreu um acidente. Estou levando você para um lugar seguro. Quem? A voz dela saiu fraca. Mateus Alvares. Eu vi seu carro bater. O nome pareceu acendê-la por um instante. O empresário? O dono do... Sim, esse mesmo, cortou ele secamente, enquanto a porta do elevador se abria para o apartamento. Agora tente não falar. Você bateu a cabeça. O apartamento era como ele, frio, impecável, minimalista. Tons de cinza, preto e branco dominavam o ambiente. Nenhuma foto, nenhum objeto pessoal. A única concessão à personalidade era uma estante repleta de livros de economia, biografias de grandes empresários e alguns clássicos da literatura que nunca tivera tempo de ler. Depositou Helena no sofá de couro italiano que nunca recebera visitas. Foi ao banheiro buscar o kit de primeiros socorros. Quando retornou, ela estava sentada, olhando em volta com uma mistura de espanto e desconfiança. Por que me trouxe aqui e não para um hospital? Perguntou, a voz mais firme agora. Trânsito, tempestade, ambulâncias sobrecarregadas. Fiz um cálculo simples de eficiência, respondeu enquanto abria o kit. Vou limpar esse corte, pode arder. Eu sou estudante de enfermagem, sei como fazer isso. Ela tentou pegar a gaze de sua mão. Fique parada, ordenou ele. Você está trêmula. Não é o momento para orgulho. Contra sua vontade, Helena permitiu que ele limpasse o ferimento. Mateus o fez com uma precisão surpreendente para alguém que parecia tão pouco afeito a cuidar de outros. Você não precisará de pontos, concluiu ele, mas tem um galo considerável na cabeça. Provavelmente uma concussão leve. Vou chamar meu médico. Não. A firmeza na voz dela o surpreendeu. Não precisa de médico particular. Posso ir para o hospital público agora. Só preciso de um táxi. Mateus ergueu uma sobrancelha. Com essa tempestade? Nessa cidade? A essa hora? Sua teimosia beira a insensatez. Tenho convênio pelo estágio no hospital, insistiu Helena. E não posso... Ela hesitou procurando as palavras certas. Não posso ficar devendo favores que não conseguirei pagar. Aquilo o intrigou. A maioria das pessoas ficaria deslumbrada com a oportunidade de receber ajuda de alguém como ele. Veriam ali uma chance, uma porta, uma possibilidade de ganho. Essa garota, porém, parecia querer distância, tanto quanto ele mesmo queria. Considere isso uma reparação pelo susto, não um favor, disse ele, servindo-se de um uísque sem oferecer a ela. Seu carro provavelmente está destruído. Eu estava dirigindo na mesma pista. De certa forma, sou parcialmente responsável. Helena o examinou com olhos perspicazes demais para alguém que acabara de sofrer um acidente. O senhor não bateu no meu carro, pelo contrário, desviou. Vi pelo retrovisor antes de rodar. O senhor não tem responsabilidade nenhuma, legal ou moral. O senhor, ele repetiu com ironia. Quantos anos você acha que eu tenho? Idade suficiente para saber que não devo ficar no apartamento de um desconhecido, por mais famoso ou rico que seja. Mateus não pôde conter um sorriso enviesado. Pelo menos você sabe quem eu sou. Isso facilita as coisas. Facilita o quê, exatamente? Ele deu de ombros. Saber que não sou um psicopata qualquer que a sequestrou. Sou um empresário respeitável que ofereceu ajuda em uma emergência. Respeitável, ela repetiu, e havia algo no tom que o irritou profundamente. O que isso significa? Nada, ela respondeu tentando levantar-se. A tontura a fez cambalear. Mateus a amparou instintivamente. O contacto físico, algo que ele controlava rigorosamente em suas interações, causou uma estranha corrente de calor que o desconcertou. Helena pareceu sentir o mesmo, pois afastou-se rapidamente, quase tropeçando. Você não está em condições de sair, disse ele, recuperando a compostura. Fique esta noite. Tenho 3 suítes de hóspedes neste apartamento que nunca foram usadas. Amanhã providencio um carro para levá-la para casa. E, em troca, a pergunta direta o pegou desprevenido. Em troca? Ninguém oferece nada sem querer algo em retorno, muito menos alguém com sua reputação. Mateus sentiu a raiva ferver sob a pele. Que reputação seria essa? Helena sustentou o olhar.
A de um homem que transforma tudo em transação, que mede cada ação pelo retorno que pode gerar, que vê pessoas como ativos ou passivos em uma planilha. Você não sabe nada sobre mim, respondeu ele, a voz perigosamente baixa. Sei o suficiente. Li sobre o que aconteceu com a cooperativa de reciclagem no bairro da Boa Vista quando sua empresa comprou o terreno. 50 famílias na rua para construir um condomínio de luxo. Sei sobre os processos trabalhistas abafados, sobre as denúncias de assédio moral. O silêncio que seguiu foi denso, palpável. Mateus a encarou com uma mistura de fúria e curiosidade. Poucas pessoas tinham coragem de confrontá-lo assim. Então é isso, ele finalmente falou, a voz controlada. Você me conhece por manchetes sensacionalistas e acha que pode me julgar. Típico. Não estou julgando. Estou apenas estabelecendo que conheço as regras do jogo e não pretendo jogar. Mateus riu um som áspero e sem humor. Não há jogo nenhum, garota. Há apenas uma oferta de ajuda que você pode aceitar ou recusar. Se preferir se arrastar até um táxi nesse estado, a porta está ali. Helena tentou novamente se levantar, desta vez mais devagar. Conseguiu ficar em pé, mas a palidez em seu rosto denunciava que não estava bem. O quarto é por ali. Mateus indicou um corredor. Segunda porta à direita. Tem um banheiro privativo. Use o que precisar. Há roupas limpas na gaveta, camisetas e calções que provavelmente ficarão enormes em você, mas servirão para dormir. Seu telemóvel quebrou no acidente. Use o telefone fixo do quarto se precisar avisar alguém. Ela hesitou, dividida entre o orgulho e o bom senso. Não vou atacá-la durante a noite se é isso que a preocupa, acrescentou ele com sarcasmo. Tenho uma reputação a zelar, lembra? Helena o encarou com uma intensidade desconcertante. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é dever alguma coisa a um homem que cobra juros abusivos por seus favores. Mateus sentiu-se estranhamente exposto, como se ela pudesse enxergar além das barreiras cuidadosamente construídas. Não há dívida, disse finalmente. Considere uma gentileza rara de minha parte. Uma anomalia estatística. Amanhã nossas vidas voltam aos trilhos habituais, e esta noite não terá existido. Algo no olhar dela mudou. Uma sombra de compreensão, talvez. Sem dizer mais nada, Helena caminhou lentamente até o corredor. Quando a porta do quarto fechou, Mateus serviu-se de outro uísque. Estava perturbado e não entendia por quê. Tinha abrigado uma desconhecida em sua casa, algo impensável até algumas horas atrás. Uma desconhecida que o desafiava, que conhecia os aspectos mais sombrios de sua reputação e não se intimidava. Ligou para Renato, seu advogado de confiança. Preciso que verifique alguém para mim. Helena Campos, 24 anos, estudante de enfermagem na Universidade de Lisboa. Mora na Amadora. Quero saber tudo sobre... Ela até amanhã de manhã. A chuva continuava castigando as janelas. Na privacidade de seu quarto, Mateus abriu o notebook e digitou o nome dela no buscador. Apareceram algumas referências, um perfil profissional modesto, algumas fotos em um protesto estudantil por mais investimentos na saúde pública, um artigo acadêmico sobre atendimento humanizado em comunidades carentes. Nada que explicasse a forma como ela o enfrentara. Nada que justificasse a perturbação que sentia. Acordou sobressaltado às 4 da manhã. Não se lembrava de ter dormido. Foi até a cozinha buscar água e surpreendeu-se ao encontrar Helena sentada no balcão, uma xícara de chá nas mãos. Vestia uma de suas camisetas que cobria até metade das coxas. Não consegui dormir. Ela explicou sem que ele perguntasse. Concussão, lembra? Não é recomendado dormir nas primeiras horas. E decidiu invadir minha cozinha, constatou ele. Fiz chá. Espero que não se importe. Precisava de algo quente. Mateus assentiu, servindo-se de água. Observou-a com mais atenção. Sem a tensão do primeiro encontro, notava agora a beleza incomum daquela mulher. Não era uma beleza óbvia de revista. Era algo mais subtil, quase selvagem. Nos olhos escuros demais na pele morena, no cabelo rebelde que parecia ter vida própria. Sua cabeça ainda dói? Um pouco, vai passar.
Como está o curso? Enfermagem, certo? Helena ergueu uma sobrancelha. Está tentando conversa casual agora? Pensei que nosso acordo era fingir que esta noite não existe. Curiosidade. Não imaginei que uma enfermeira pudesse ser tão combativa. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele via. E eu não imaginei que o temido lobo da Avenida da Liberdade pudesse fazer curativos com tanta habilidade. Tenho muitos talentos ocultos, ele retrucou, sentindo-se estranhamente à vontade. Duvido muito, ela rebateu, o sorriso agora com um toque de desafio. Algo na forma como ela o olhava, direta, sem bajulação, sem medo, desarmou Mateus completamente. Era como se por um momento não fosse o poderoso empresário, o predador dos negócios. Era apenas um homem conversando com uma mulher no meio da noite. Por que enfermagem? Perguntou, recostando-se no balcão oposto. Helena demorou a responder, como se ponderasse quanto de si mesma revelaria. Cresci na Amadora, como você já deve saber pelo meu documento. Minha mãe trabalha como diarista até hoje. Meu pai... Bem, ele não está no cenário há muitos anos. Quando eu tinha 12 anos, meu irmão mais novo adoeceu. Pneumonia complicada. Ficou um mês internado no hospital público. As enfermeiras de lá, elas faziam milagres com o pouco que tinham. Trabalhavam dobrado, improvisavam. Davam atenção mesmo quando estavam exaustas. Ela fez uma pausa, tomando um gole de chá. Decidi ali que queria fazer a mesma diferença na vida das pessoas. Mateus absorveu a história em silêncio. Era uma motivação genuína, algo que raramente encontrava em seu mundo de interesses calculados e ambições frias. Seu irmão... Ele se recuperou, ela completou. Hoje tem 16 anos, é um gênio da matemática. Vai prestar vestibular para engenharia no ano que vem. E como vocês... Ele hesitou, percebendo tarde demais que a pergunta poderia soar ofensiva. Como pagamos a faculdade dele? Como sobrevivemos? Helena completou sem se abalar. Bolsas, estágios, trabalhos de fim de semana. Eu faço plantões no hospital universitário. Dou aulas de reforço para crianças do bairro. Minha mãe continua trabalhando, embora eu insista que ela deveria descansar mais. Nós nos viramos, Sr. Álvares. É o que pessoas como nós fazem. Pessoas como vocês, ele repetiu, sentindo o peso da distinção que ela estabelecia. Sim, pessoas que não nasceram com o mundo aos seus pés, que precisam construir seu caminho tijolo por tijolo, muitas vezes com as próprias mãos. Você me vê como um privilegiado que teve tudo fácil. Não era uma pergunta. Helena o estudou por um momento. Não sei o suficiente sobre você para afirmar isso. Sei apenas o que li. E sei que o mundo é mais generoso com homens brancos de boa aparência e sobrenome tradicional. Mateus sentiu uma pontada de irritação. Você não sabe nada sobre minha história. E você está disposto a contar? O desafio pairou entre eles. Por um momento, um breve, insano momento, Mateus considerou fazê-lo. Contar sobre o pai falido que se matara, deixando-o aos 17 anos com uma mãe doente e dívidas astronômicas. Sobre os 3 empregos que mantivera simultaneamente enquanto cursava administração com bolsa parcial. Sobre os golpes que sofrera de sócios, sobre as noites sem dormir, sobre as portas fechadas por não pertencer às famílias tradicionais do mercado financeiro. Mas o momento passou. Aquele não era ele. Não mais. O Mateus, que lutara por cada centímetro de seu império, havia sido sepultado sob camadas e mais camadas de autopreservação. Não, respondeu secamente. Não estou. Helena assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Então estamos quites. Você não sabe nada sobre mim além do que leu. Eu não sei nada sobre você além do que li. Continuamos sendo estranhos que dividiram um teto por uma noite devido a circunstâncias extraordinárias. Ela desceu do banquinho, colocou a xícara na pia. Vou tentar dormir um pouco agora. Obrigada pelo chá, pelo curativo e pelo teto. Quando passou por ele a caminho do corredor, Mateus sentiu o perfume suave que emanava dela. Algo simples, nada sofisticado, mas perturbadoramente atraente. Teve o impulso absurdo de segurá-la pelo braço,
de prolongar aquela conversa estranhamente sincera. Não o fez. Observou-a afastar-se, a camiseta grande, revelando pernas torneadas, os cabelos escuros caindo em cachos rebeldes pelas costas. Helena, chamou, quase contra sua vontade. Ela parou, virou-se parcialmente. Não foi fácil, disse ele. Nada foi fácil. Um sorriso enigmático perpassou os lábios dela. Nunca é, respondeu simplesmente, antes de desaparecer no corredor. Helena o estudou com uma intensidade que o fazia sentir-se exposto, vulnerável de uma forma que Mateus não experimentava havia anos. Interessante, ela disse finalmente, cansado de ser o vilão, mas não necessariamente comprometido a ser o herói. Heroísmo é um conceito ingênuo, rebateu ele. O mundo real é feito de cinzas, não de preto e branco. Cinzas que você mesmo ajudou a produzir, apontou Helena sem agressividade, apenas constatando um fato. O garçom se aproximou e Helena pediu uma porção de rojões, arroz de feijão e grelos salteados, além de 2 sumos de maracujá. Nem consultou Mateus. Já pedindo por mim? Ele perguntou com um meio sorriso. Você não veio à cozinha da avó para comer salmão grelhado, ela respondeu. Quando em Roma, pela primeira vez em muito tempo, Mateus se viu seguindo o roteiro de outra pessoa, e surpreendentemente não se incomodava com isso. Havia algo libertador em não precisar controlar cada aspecto da interação. Então, continuou ela, esse seu acto de responsabilidade social é pontual ou representa uma mudança real na forma como você conduz os negócios? Honestamente, não sei. Talvez seja um experimento. Um experimento social com vidas reais. Não foi isso que quis dizer. Helena tomou um gole de água. Sabe o que é mais interessante sobre você, Mateus? Não é o poder, o dinheiro ou a arrogância. É que, sob todas essas camadas de autopreservação, ainda existe alguém que se importa com o que os outros pensam. Alguém que quer ser visto de forma diferente. A observação o atingiu como uma bofetada gentil, mas certeira. Você não me conhece o suficiente para fazer esse tipo de análise, respondeu defensivamente. Talvez não, concordou ela, mas conheço o suficiente para saber que você não precisava ter doado anonimamente para a cooperativa. Não precisava ter me ajudado na noite do acidente. Certamente não precisava mudar a abordagem do projeto na Zona Norte. E, definitivamente, não precisava me contar sobre isso, buscando aprovação. Mateus abriu a boca para rebater, mas foi interrompido pela chegada da comida. O aroma convidativo temporariamente desviou a conversa para temas mais leves. Helena falou sobre a faculdade, sobre os plantões no hospital, sobre o irmão que sonhava em ser engenheiro. Mateus se viu genuinamente interessado, fazendo perguntas, absorvendo aquela realidade tão diferente da sua. E seus pais? Perguntou Helena após um tempo. Você nunca menciona a família. Mateus hesitou. Era um território que raramente visitava, mesmo em pensamento. Meu pai se matou quando eu tinha 17 anos, disse finalmente, a voz controlada. Falência, dívidas, depressão. Deixou minha mãe doente e sem recursos. Ela morreu 3 anos depois, cancro. Não tenho irmãos. Helena não demonstrou a piedade que ele tanto detestava ver nos raros momentos em que compartilhava essa história. Em vez disso, acenou lentamente, absorvendo a informação. E foi aí que o lobo nasceu, concluiu ela. Como? Quando ficou sozinho, quando percebeu que precisava sobreviver a qualquer custo, quando decidiu que nunca mais seria vulnerável. Mateus engoliu em seco. Você tem um talento irritante para simplificar histórias complexas. Não estou simplificando. Estou identificando padrões. É o que fazemos na enfermagem. Procurar sinais, sintomas, indicadores. Seu isolamento, a agressividade nos negócios, a desconfiança constante. São sintomas de um trauma não processado. Agora você é psicóloga também? Helena sorriu. Não. Apenas alguém que já viu muita dor de perto e que reconhece mecanismos de defesa quando os vê. Algo na maneira como ela falava, direta, sem julgamento, mas também sem concessões,
quebrava as defesas cuidadosamente construídas de Mateus. Era desconcertante e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador. "Por que está aqui, Helena?" perguntou subitamente. "Por que aceitou jantar comigo? Você claramente despreza o que represento." "Desprezo o que você faz, não quem você é", ela corrigiu. "E estou aqui porque, contra todas as probabilidades, vi algo em você naquela noite que não combinava com a lenda do lobo impiedoso. Vi hesitação, vi dúvida, vi alguém fingindo ser mais duro do que realmente é. E isso despertou seu interesse? Despertou minha curiosidade. O que faz um homem abraçar uma persona que claramente o sufoca? O que faz alguém tão inteligente acreditar que poder e isolamento são sinônimos de sucesso?" A pergunta pairou entre eles, incômoda, desafiadora. O jantar prosseguiu com uma intimidade estranha, como se fossem velhos conhecidos redescobrindo-se após anos de distância. Quando saíram do restaurante, a noite estava agradavelmente morna. O bairro alto pulsava com sua vida boêmia habitual. Bares lotados, música escapando pelas portas, jovens rindo nas calçadas. "Aceita uma boleia?" ofereceu Mateus. Helena hesitou. "A Amadora é longe. Não quero desviar seu caminho." "Não é um problema." Após um momento de consideração, ela assentiu. "Tudo bem." No carro luxuoso, Helena parecia deslocada, não desconfortável, apenas consciente de que aquilo não fazia parte de seu mundo cotidiano. Mateus dirigia em silêncio, seguindo as instruções dela para chegar ao bairro da Zona Sul. As ruas foram mudando gradualmente. Os prédios elegantes e bem iluminados deram lugar a construções mais simples, comércios populares, ruas menos cuidadas. A Amadora não era uma favela, mas estava longe de ser um bairro de classe média. Era um daqueles lugares invisíveis para pessoas como Mateus, nem pobre o suficiente para projetos sociais, nem próspero o suficiente para investimentos. "Vire à direita na próxima", indicou Helena. "Pode parar em frente àquele sobrado amarelo." Mateus estacionou. A casa era simples, bem cuidada dentro das possibilidades, pintura descascando em alguns pontos, uma pequena varanda com vasos de plantas, grades nas janelas. Luzes acesas indicavam que havia alguém aguardando. "Minha mãe", explicou Helena, percebendo o olhar dele. "Ela sempre espera acordada. Não importa o horário." "Parece uma boa mãe." "A melhor." Helena sorriu. E havia uma ternura genuína naquele sorriso que fez algo se agitar dentro de Mateus. Um tipo de inveja, talvez, de quem nunca experimentara esse tipo de amor incondicional na vida adulta. "Obrigada pela noite", ela disse, abrindo a porta. "Foi revelador." "Posso vê-la novamente?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Helena o estudou por um longo momento. "Por quê?" "Porque você me desafia. Porque não consigo te decifrar. Porque sua companhia é..." Ele procurou a palavra certa. "Revigorante." Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Revigorante. Como uma sessão de terapia. Como um tapa na cara. Ele corrigiu, sorrindo também. Helena riu. Um som genuíno, cristalino, que não combinava com a seriedade habitual dela. "Acho que posso suportar outro jantar, mas da próxima vez eu escolho o lugar." "Justo." Ela saiu do carro, mas antes de fechar a porta, inclinou-se novamente. "Mateus?" "Sim?" "Aquilo que você fez na Zona Norte foi um bom começo." Com essas palavras, ela fechou a porta e caminhou até a casa. Uma senhora de cabelos grisalhos abriu antes mesmo que Helena tocasse a campainha, abraçando-a brevemente antes que ambas entrassem. Mateus permaneceu estacionado por alguns minutos, absorvendo o que acabara de acontecer. Sentia-se estranhamente leve, como se tivesse depositado temporariamente um fardo que carregava havia tanto tempo que já o considerava parte de si. Nos dias seguintes, Mateus surpreendeu seus executivos ao envolver-se pessoalmente nas negociações com a comunidade da Zona Norte. Visitou o bairro, conversou com moradores, ouviu histórias e preocupações. O projeto começou a ser redesenhado,
para minimizar impactos negativos e maximizar benefícios para a região. Renato, seu advogado, observava com crescente preocupação. "O que está acontecendo com você?" perguntou durante um almoço. "Primeiro aquela doação anônima, agora esse envolvimento comunitário. Os acionistas estão questionando." "Os acionistas terão seus lucros", respondeu Mateus calmamente. "Apenas estou experimentando uma abordagem diferente." "Isso tem a ver com aquela garota, não tem?" "Helena alguma coisa." Mateus manteve a expressão neutra. "Meus negócios e minha vida pessoal são coisas separadas, Renato. Você sabe disso." "Não são separadas quando uma começa a influenciar a outra. Essa garota tem algum tipo de poder sobre você? Está te manipulando?" A pergunta acendeu uma fagulha de irritação. "Helena não está me manipulando. Ela apenas me fez questionar algumas coisas. Coisas que funcionavam perfeitamente bem antes dela aparecer." Mateus estudou o amigo de longa data. Renato sempre fora seu braço direito, o homem que resolvia problemas, que protegia seus interesses. Mas havia algo de sufocante em sua lealdade, uma expectativa de que Mateus permanecesse exatamente como sempre fora. "Às vezes, Renato, questionamento é precisamente o que precisamos para evoluir." O advogado o encarou, incrédulo. "Evolução? Você está falando como um desses coaches de autoajuda. O que aconteceu com o homem que construiu um império sendo implacável, que nunca se desculpou por tomar decisões difíceis? Ele ainda está aqui", garantiu Mateus, "apenas aprendendo que há mais de uma forma de ser bem-sucedido." 3 semanas após o jantar na cozinha da avó, Mateus e Helena desenvolveram uma rotina curiosa. Jantavam juntos 2 vezes por semana, sempre em lugares escolhidos por ela, pequenos restaurantes em bairros que Mateus jamais frequentaria normalmente. Conversavam sobre tudo: negócios, política, filosofia, histórias pessoais. Era um tipo de intimidade intelectual que ele nunca experimentara antes. Fisicamente, no entanto, mantinham uma distância cautelosa. Não houve beijos, toques além do casual, insinuações. Era como se ambos reconhecessem que aquela aproximação já era complicada o suficiente sem adicionar o elemento da atração física, que inequivocamente existia, crescendo silenciosamente a cada encontro. Numa quinta-feira chuvosa, Helena cancelou o jantar planeado. Estava de plantão no hospital. Uma emergência exigia que ficasse além do horário. Mateus, inquieto em seu apartamento vazio, tomou uma decisão impulsiva. Dirigiu até o Hospital de Santa Maria. Na recepção, informou que procurava a estudante Helena Campos. Foi direcionado ao setor de emergência, onde a encontrou atendendo uma criança com febre alta. Observou à distância, não querendo interromper. Helena trabalhava com uma concentração intensa, mas também com uma gentileza que contrastava com o ambiente caótico da emergência. Falava suavemente com a criança enquanto checava sinais vitais, tranquilizava a mãe ansiosa, coordenava-se com o médico residente. Quando finalmente o viu, a surpresa em seu rosto era evidente. "Mateus, o que está fazendo aqui?" "Pensei em trazer jantar já que você não pôde sair", respondeu ele, mostrando uma sacola de comida chinesa. "Mas vejo que está ocupada." Helena olhou em volta. A emergência estava mais calma agora. "Na verdade, estou em pausa. Podemos comer no refeitório." O refeitório do hospital era o oposto de qualquer restaurante que Mateus frequentava. Mesas de fórmica, cadeiras de plástico, luzes fluorescentes impiedosas. Algumas enfermeiras e médicos comiam rapidamente, outros dormitavam sobre xícaras de café. "Desculpe pelo ambiente", disse Helena, abrindo as caixinhas de comida. "É perfeito", respondeu ele sinceramente. Havia algo revigorante na simplicidade, na ausência de pretensão. "Como soube onde me encontrar?" "Tenho recursos", respondeu Mateus vagamente. Helena ergueu uma sobrancelha. "Assustador." "Preocupado", ele corrigiu. "Você cancelou em cima da hora, mencionou uma emergência. Quis garantir que estava tudo bem. E trazer comida. Isso também." Ela sorriu genuinamente tocada pelo gesto. "Obrigada."
Não costumo comer nada além de salgadinhos da máquina durante plantões de emergência. Compartilharam a refeição, conversando sobre o dia de cada um. Helena contou sobre a menina com febre, provavelmente dengue, aguardavam confirmação. Mateus relatou a nova abordagem que estava implementando na empresa, o choque dos executivos mais tradicionais. Alguns acham que enlouqueci, comentou com ironia. Ou pior, que fiquei consciente. O horror, brincou Helena. Um capitalista com consciência social. O mercado vai entrar em colapso. Riram juntos, e naquele momento as barreiras entre seus mundos pareceram momentaneamente dissolver-se. Helena, ele começou hesitante. Sei que estamos evitando falar sobre isso, mas preciso perguntar. O que estamos fazendo exatamente? Ela colocou os hashes sobre a mesa, encarando-o diretamente. Defina isso. Esses jantares, essas conversas, essa aproximação. Amizade, sugeriu ela. É isso que você quer? Amizade? Helena sustentou seu olhar. O que você quer? Mateus? A pergunta pairou entre eles, carregada de possibilidades não ditas. Antes que ele pudesse responder, o pager de Helena apitou. Preciso voltar, disse ela, levantando-se rapidamente. A menina com suspeita de dengue piorou. Mateus assentiu, compreendendo a urgência. Posso esperar. Não sei quanto tempo vai demorar. Não importa. Helena hesitou, então sorriu brevemente. Obrigada pelo jantar. De verdade. Observou-a afastar-se rapidamente, voltando ao trabalho que claramente amava, para o qual tinha vocação evidente. Mateus permaneceu no refeitório por algum tempo, refletindo sobre a pergunta não respondida. O que ele queria? Helena entrara em sua vida como uma anomalia estatística, um acidente literal, e agora parecia impossível imaginar suas semanas sem as conversas desafiadoras, sem o olhar que enxergava além da fachada, sem a sensação de estar verdadeiramente vivo pela primeira vez em anos. 3 horas depois, quando Helena finalmente terminou o atendimento, encontrou Mateus ainda no hospital, conversando com um senhor idoso na sala de espera. Você realmente ficou, constatou ela surpresa. Disse que ficaria, respondeu simplesmente. Como está a menina? Estável agora. Confirmamos dengue hemorrágica. Começamos o tratamento a tempo. Helena parecia exausta, mas satisfeita. Quem é seu novo amigo? Senhor Antônio. Está esperando a esposa. Sair da cirurgia. 52 anos de casados. Estava me contando como se conheceram. Ele era entregador. Ela filha de comerciantes. A família dela não aprovava o relacionamento. Helena sorriu. E o que aconteceu? Fugiram para o interior. Construíram uma vida do zero. Voltaram anos depois, já com 2 filhos e um pequeno negócio próprio. A família dela eventualmente aceitou. Uma história de amor clássica, comentou Helena, superando barreiras sociais. Como Romeu e Julieta, mas com final feliz. E sem suicídio adolescente, o que é sempre um bônus. Mateus riu. Mesmo exausta, Helena mantinha o humor afiado. Posso te levar para casa? Ofereceu. Ela hesitou. É tarde, não quero incomodar. Não é incômodo. Ele a encarou diretamente. Quero levar você para casa, Helena. Algo na forma como ele disse fez o ar entre eles mudar subtilmente. Não era apenas uma oferta de boleia, e ambos sabiam disso. Tudo bem, ela concordou finalmente. No carro, o silêncio era carregado de tensão não resolvida. Mateus dirigia concentrado, ocasionalmente lançando olhares para Helena, que parecia perdida em pensamentos. Sobre sua pergunta, ela disse repentinamente, no refeitório. Sim? Não sei o que quero. Ou melhor, sei que o que quero é complicado, problemático, potencialmente destrutivo. Mateus absorveu as palavras. Por quê? Porque somos de mundos diferentes, Mateus. Não é apenas uma questão de dinheiro ou status. São valores, experiências, perspectivas. Você está habituado a um certo tipo de vida, a um certo tipo de relacionamento. E que tipo seria esse? Controlado, superficial, transacional. A avaliação do eu,
principalmente porque continha mais verdade do que ele gostaria de admitir. Talvez esteja pronto para algo diferente, sugeriu ele. Helena sorriu tristemente. Estamos falando do mesmo homem que, há menos de 2 meses, não conseguia deixar um estranho em necessidade entrar em sua casa sem estabelecer uma dívida? As pessoas mudam. Em 2 meses, Mateus parou o carro em frente à casa dela. Desligou o motor. Virou-se para encará-la diretamente. Talvez você tenha sido o catalisador de uma mudança que já estava em andamento. Talvez eu já estivesse cansado de viver isolado, de ser o monstro que todos esperam que eu seja. Não quero ser um projeto de redenção, disse Helena suavemente. Não quero ser o anjo que salvou o lobo mau. Não é isso que está acontecendo. Não? Mateus respirou fundo, buscando palavras para expressar o que sentia. O que está acontecendo é que, pela primeira vez em anos, encontrei alguém que me vê. Realmente me vê. Não o CEO, não o lobo, não a fortuna ou o poder. Apenas Mateus, o homem imperfeito, complicado, às vezes insuportável, que ainda está tentando descobrir quem é. Os olhos de Helena brilhavam na penumbra do carro. E quem é Mateus, afinal? Alguém que está apaixonado por você, respondeu simplesmente, apesar de todos os motivos para não estar. A confissão pairou entre eles, transformando algo que ambos sabiam em algo real, tangível, inevitável. Helena fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o impacto das palavras. Isso é loucura, sussurrou. Provavelmente. Quando ela abriu os olhos novamente, havia determinação em seu olhar. Se vamos fazer essa loucura, precisamos estabelecer algumas regras. Que tipo de regras? Primeiro, isso fica entre nós por enquanto. Não quero virar assunto de colunas sociais ou especulação no seu mundo corporativo. Não quero que minha família seja exposta. Mateus assentiu. Justo. Segundo, não vou mudar quem sou ou o que faço. Continuarei morando aqui, trabalhando no hospital, dando aulas para as crianças do bairro. Não vou me transformar em uma socialite ou em uma versão melhorada de mim mesma. Eu nunca pediria, isso. Terceiro, continuou Helena, se em algum momento isso começar a me machucar, a me fazer duvidar de mim mesma, a me afastar do que acredito, terminarei sem olhar para trás. A firmeza em sua voz era impressionante. Ela não estava negociando, estava estabelecendo termos inegociáveis. Aceito todas as condições, disse Mateus. Tenho uma para acrescentar. Helena ergueu as sobrancelhas, curiosa. Honestidade, ele disse. Completa, brutal, sem filtros. Se estou sendo um idiota, me diga. Se estou agindo como o lobo, me chame a atenção. Não me deixe recair nos velhos padrões sem me confrontar. Ela sorriu. Isso não será um problema para mim. O silêncio retornou, mas agora com uma qualidade diferente, expectante, elétrico. Mateus se aproximou lentamente, dando a Helena a oportunidade de recuar. Ela não recuou. Encontrou-o no meio do caminho. O beijo foi suave a princípio, quase hesitante, um reconhecimento mútuo da magnitude do passo que estavam dando. Depois, transformou-se em algo mais profundo, mais urgente, como se ambos finalmente liberassem a tensão acumulada durante semanas de conversas e olhares não correspondidos. Quando se separaram ofegantes, Helena sorriu. Um sorriso diferente de todos os que Mateus já vira nela, pleno de uma alegria quase secreta. Boa noite, Mateus, disse ela abrindo a porta do carro. Nos vemos amanhã? Sem dúvida, respondeu ele, sentindo uma leveza estranha, quase vertiginosa. Observou-a entrar em casa, acenando brevemente antes de fechar a porta. Permaneceu estacionado por alguns minutos, absorvendo o que acabara de acontecer. A sensação era surreal, como se tivesse pisado em um território completamente desconhecido, sem mapas, sem garantias, apenas a certeza de que não havia retorno. Nos meses seguintes, o relacionamento de Mateus e Helena floresceu em segredo, longe dos holofotes e das especulações. Encontravam-se em pequenos restaurantes de bairros afastados, em parques públicos, ocasionalmente no apartamento dele. Helena mantinha sua rotina inalterada, estudos, plantões, trabalho comunitário.
Mateus seguia transformando gradualmente sua abordagem nos negócios, implementando práticas mais sustentáveis e socialmente responsáveis, para desespero de alguns executivos tradicionais e admiração cautelosa de outros. A primeira crise veio quando a revista Negócios and Poder publicou uma matéria especulando sobre a mudança na postura empresarial de Mateus. O jornalista, após investigação, mencionava que fontes anônimas indicavam que o lobo estava sendo domesticado por uma estudante de enfermagem de origem humilde. Renato entrou tempestuosamente no escritório de Mateus, batendo a revista sobre a mesa. Eu avisei, disse com raiva contida. Avisei que essa garota seria um problema. Agora está na imprensa, Mateus. O mercado está comentando. As ações caíram 2 pontos só hoje. Mateus examinou a matéria com aparente calma, embora por dentro sentisse uma mistura de raiva e preocupação. Não por si, mas por Helena, que prezava tanto sua privacidade. Não mencionam o nome dela, constatou. Apenas especulações vagas. Por enquanto, rebateu Renato, mas você conhece esse meio. Vão cavar até encontrar, e quando encontrarem vão expor tudo. Onde ela mora, quem é a família, o histórico de ativismo. Contra sua própria empresa. Vai ser um banquete para a imprensa sensacionalista. Mateus sabia que o amigo tinha razão. Era apenas questão de tempo até que Helena fosse identificada, exposta, transformada em alvo de curiosidade pública e potencialmente de hostilidade. O que sugere que eu faça, Renato? Termine o relacionamento para proteger as ações da empresa? O advogado hesitou. Não, disse finalmente. Sugiro que você assuma o controle da narrativa. Antes que alguém descubra e transforme isso em escândalo, faça o anúncio oficial. Apresente-a como sua namorada em algum evento beneficente. Transforme potencial escândalo em história inspiradora. Mateus considerou a sugestão. Havia mérito tático na ideia, mas ia diretamente contra o acordo com Helena. Preciso pensar, respondeu finalmente, e conversar com ela. Naquela noite, no apartamento, Mateus mostrou a revista a Helena. Ela leu a matéria em silêncio, o rosto uma máscara impenetrável. Era inevitável, disse finalmente, devolvendo a revista. Apenas não esperava que fosse tão cedo. Renato sugere que nos antecipemos, que assumamos o relacionamento publicamente nos nossos termos. Helena caminhou até a janela, contemplando a cidade noturna. E o que você acha? Que é uma decisão sua, tanto quanto minha. Estabelecemos que manteríamos isso privado por enquanto. Se você não está pronta para a exposição pública, encontraremos outra solução. Ela se virou para encará-lo, a expressão suavizando. Você realmente mudou, sabia? O Mateus de alguns meses atrás teria tomado a decisão sozinho, baseado apenas em seus interesses. O Mateus de alguns meses atrás não teria se apaixonado por uma ativista teimosa que o desafia constantemente, respondeu ele sorrindo. Helena suspirou. Talvez Renato tenha razão. Se não assumirmos o controle da narrativa, alguém o fará por nós. E não gosto da ideia de me esconder para sempre, como se nossa relação fosse algo vergonhoso. Tem certeza? A exposição será intensa. Sua vida, sua família, seu passado, tudo será escrutinado. Helena sorriu tristemente. Não tenho nada a esconder. Minha vida é simples, transparente. A pergunta é, você está preparado para o que vão dizer sobre você? O poderoso empresário que se envolveu com a líder dos protestos contra sua empresa? Vão questionar seus motivos, sua sanidade, sua capacidade de liderança. Mateus se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas. Passei a vida inteira preocupado com o que os outros pensam sobre mim, sobre meus motivos, sobre minhas decisões. Estou cansado disso. Se me amam ou me odeiam, que seja. Pelas razões certas. E você é a melhor razão que já tive para qualquer coisa. Os olhos de Helena brilharam com emoção contida. Vamos fazer isso então, nos nossos termos. A oportunidade veio 2 semanas depois, com o lançamento oficial da Fundação Alvares, organização sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento urbano sustentável, focada em comunidades vulneráveis.
O evento de gala no Teatro Nacional de São Carlos reunia o alto escalão empresarial, políticos, celebridades e representantes de movimentos sociais. Mateus chegou acompanhado de Helena, que usava um vestido simples, mas elegante, em tons de azul profundo. Presente dele, aceito, após muita insistência. Os flashes dos fotógrafos dispararam imediatamente, capturando o momento em que o lobo oficialmente apresentava a mulher que, segundo rumores, havia transformado sua visão de negócios. "Estou nervosa", admitiu Helena em voz baixa, enquanto caminhavam pelo tapete vermelho. "Não pertenço a este mundo." "Nem eu, na verdade", confessou Mateus. "Sempre me senti um impostor entre essa gente. Talvez seja por isso que construí uma persona tão dura para esconder o medo de ser descoberto." Helena apertou sua mão, um gesto simples de compreensão e apoio que valia mais que 1000 palavras. No palco, durante seu discurso de abertura da fundação, Mateus surpreendeu a todos ao falar abertamente sobre sua transformação pessoal e profissional. "Durante anos, acreditei que sucesso e responsabilidade social eram conceitos mutuamente exclusivos", disse ao público atento. "Que para construir era necessário destruir, que empatia era fraqueza, estava errado, e precisei de alguém especial para me mostrar isso." Seu olhar encontrou Helena na primeira fileira. Não foi um consultor caríssimo ou um guru de negócios. Foi uma estudante de enfermagem que teve a coragem de me dizer verdades que ninguém mais ousava, que me mostrou que há força na vulnerabilidade, poder na compaixão e que sucesso verdadeiro não se mede apenas em cifras, mas no impacto positivo que geramos no mundo. As manchetes do dia seguinte foram previsíveis em sua imprevisibilidade. Alguns jornais econômicos questionavam a sanidade de Mateus, especulando sobre o impacto da nova abordagem nos negócios. Colunas sociais exploravam o romance improvável entre o bilionário e a estudante de periferia, criando narrativas açucaradas sobre o amor que domou o lobo. Publicações mais progressistas destacavam a ironia de uma ativista contra remoções forçadas agora namorando o empresário que antes denunciava, questionando se Helena havia vendido seus princípios ou se realmente estava transformando Mateus Alvares por dentro. Helena recebeu as especulações com surpreendente tranquilidade. "Nunca fui de ligar para o que dizem sobre mim", explicou quando Mateus expressou preocupação. "O que importa é a verdade que vivemos, não a história que contam sobre nós." 6 meses após o anúncio público, a Alvares Empreendimentos havia se transformado significativamente. A abordagem de Mateus, inicialmente vista com ceticismo, começava a mostrar resultados concretos. Menos resistência comunitária a novos projetos significava aprovações mais rápidas. Compromissos ambientais e sociais traduziam-se em benefícios fiscais e imagem corporativa fortalecida. A Fundação já desenvolvia projetos piloto promissores em 3 comunidades. As manchetes mudaram de tom. "O novo capitalismo de Mateus Alvares", estampou a revista que antes o chamava de Lobo. Como conciliar lucro e impacto social foi tema de uma palestra sua na principal universidade de negócios do país. Investidores que inicialmente duvidaram começavam a reconhecer o valor da nova abordagem. Helena, por sua vez, manteve-se fiel à sua essência. Recusou-se a abandonar o curso ou o trabalho no hospital, apesar das pressões subtis do novo círculo social em que se encontrava. Comparecia a eventos selecionados ao lado de Mateus, mas dedicava mais tempo à implementação de projetos da Fundação em comunidades semelhantes à sua. No primeiro aniversário de namoro, Mateus a convidou para um jantar no mesmo restaurante onde tudo começara, a cozinha da avó, no bairro Alto. Por insistência dele, sentaram-se na mesma mesa, pediram os mesmos pratos. "Parece que foi ontem", comentou Helena sorrindo. "Eu tão desconfiada, você tão arrogante." "Eu não era arrogante", protestou Mateus com falsa indignação. "Era seguro de mim mesmo." "Era um idiota", ela corrigiu afetuosamente. "Um idiota atraente, mas ainda assim um idiota." Ele riu.
concordando sem palavras. Após o jantar, caminharam pelas ruas do bairro, agora cheias de vida noturna. Mateus parecia nervoso, algo raro nele. "Está tudo bem?" perguntou Helena, percebendo sua inquietação. "Sim", respondeu ele rapidamente. "Só pensando." "Sobre?" Mateus parou de caminhar, virando-se para encará-la. "Sobre como você mudou minha vida, sobre como pela primeira vez sinto que estou vivendo, não apenas existindo. Sobre como não consigo mais imaginar um futuro em que você não esteja presente." Helena sorriu, tocada pela sinceridade em sua voz. "Também não consigo imaginar minha vida sem você, por mais improvável que isso parecesse há 1 ano." Mateus respirou fundo, como quem toma coragem. "Helena, sei que sempre dissemos que iríamos devagar, que não forçaríamos transições ou mudanças abruptas, mas preciso perguntar." "Sim", ela interrompeu, os olhos brilhando. "Sim, mas você nem sabe o que vou perguntar." Helena sorriu. "Vai me pedir para morar com você. Estive vendo os sinais nas últimas semanas. Você reorganizando o closet, perguntando sobre minhas plantas, mencionando casualmente como o apartamento é grande demais para uma pessoa." Mateus riu, balançando a cabeça. "É assustador como você me conhece." Mas, na verdade, ele meteu a mão no bolso, retirando uma pequena caixa de veludo. "Ia perguntar se você aceitaria se casar comigo." Helena ficou sem palavras pela primeira vez, desde que se conheceram. Lágrimas inesperadas surgiram em seus olhos. "Eu sei que pode parecer cedo", continuou ele nervosamente. "Sei que há muito a considerar, muitas complicações potenciais. Sei que nossas vidas são diferentes, que haverá obstáculos. Mas também sei, com certeza absoluta, que quero enfrentar esses obstáculos com você ao meu lado. Oficialmente. Permanentemente." Helena tocou o rosto dele com ternura. "Sabe o que é engraçado? Quando nos conhecemos, pensei que você era o tipo de homem que via tudo como transação, que só dava para receber, que calculava cada passo." "E não estava errada", admitiu ele. "Estava sim", ela corrigiu suavemente, "porque por baixo de toda aquela armadura havia alguém capaz de amar genuinamente, de se transformar, de enfrentar seus próprios demônios, alguém que tinha a coragem de ser vulnerável, de admitir erros, de recomeçar." Helena pegou a caixa das mãos dele, abriu-a. O anel era simples, elegante, claramente escolhido com cuidado para combinar com seu estilo, não para ostentar. "Sim", disse simplesmente, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo. "Sim, quero me casar com você." O beijo que selou o compromisso aconteceu ali mesmo, na calçada movimentada do bairro alto, sob o olhar curioso de estranhos que não faziam ideia da improvável jornada que levara aquele casal aparentemente incompatível até ali. Mais tarde naquela noite, abraçados no sofá do apartamento dele, em breve, deles, Helena perguntou pensativa: "Você acredita em destino?" Mateus refletiu por um momento. "Nunca acreditei. Sempre pensei que construíamos nosso próprio caminho, através de decisões e consequências." "E agora?" "Agora, não sei. Parece estatisticamente improvável demais que, de todas as pessoas em Lisboa, eu tenha encontrado justamente você. Que o acidente tenha acontecido exatamente quando eu passava, que você tenha sido exatamente a pessoa de que eu precisava, no momento exato em que estava pronto para mudar." Helena sorriu, aconchegando-se mais a ele. "Talvez o universo tenha um senso de humor particular. O lobo e a ativista." "Soa como título de fábula", comentou ele rindo. "Ou de romance." "Nossa história é boa demais para ser inventada", ela concordou. "Ninguém acreditaria." Mateus beijou-a suavemente. "A melhor parte é que ainda estamos apenas começando. O primeiro capítulo de muitos." E assim, abraçados sob a luz suave da cidade que nunca dorme, o empresário antes conhecido como o Lobo e a enfermeira que o desafiara a ser melhor planeavam um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado antes daquela noite tempestuosa que os unira. Um futuro construído não sobre hierarquias ou poder,
mas sobre respeito mútuo, crescimento compartilhado e a coragem de transcender as barreiras que o mundo insistia em impor entre eles.